Oi, tudo bem? Eu sou Rosane Fontana, sou hipnoterapeuta e este vídeo de hoje é para trazer algumas práticas que podem contribuir contigo que está aí dedicada em observar, em estar no domínio dos seus pensamentos. Ou para você também, né, que escolhe a partir de hoje estar neste lugar que observa, que está atenta ao que a mente está pensando, tá bom? Então, eu quero te convidar, se você está aqui me acompanhando neste vídeo, para você se inscrever aqui no canal e acionar as notificações, tá bem? E por que é tão importante a gente prestar atenção ao que a mente está pensando? Eu já trouxe mais 2 vídeos sobre este assunto, né? E lá no primeiro vídeo, eu estava falando compartilhei, né, contigo, que quando a gente tem um pensamento, a mente tem um pensamento, os neurônios emitem neurotransmissores, né, para todo o corpo, que se sente bem ou mal de acordo com aquele pensamento. Então, por este motivo já é muito importante, porque todos nós queremos sim, com certeza, nos sentir bem, não é mesmo? Então, quando a gente tem um pensamento negativo, um pensamento ruim, a gente vai se sentir ruim. E se você não está ali atenta, observando o que você está pensando, você vai entrar, sabe, naquele enredo daquele pensamento e vai deixar aquilo com um volume muito maior. E igualmente, né, pior você vai se sentir, não é mesmo? Então, este é um dos principais, né, um dos motivos importantes da gente estar atenta ao que a mente está pensando. E o que acontece também quando a gente tem esse pensamento e o corpo tem essa sensação, que eu quero compartilhar contigo, fazer um parêntese, porque eu considero essa informação bem importante, que é o seguinte, usando um exemplo, uma pessoa que reclama, né, tem um hábito de reclamar. Então, ela está lá reclamando, né, sempre tem um motivo para reclamar no seu dia a dia. Quando ela está reclamando, está falando, reclamando, então os neurônios já estão mandando aqueles neurotransmissores para o corpo, né, que já está se sentindo incomodado, já está se sentindo estressado, né, e, essa sensação vicia o corpo. Isso mesmo. Vicia da mesma forma de qualquer outro vício. Igualmente, da mesma forma. Qualquer pessoa que tem uma dependência química, né, o corpo está viciado e sente, né, aquela vontade de consumir aquele produto, item ali do vício, né? E neste caso é a mesma coisa, o corpo fica viciado em receber aquele neurotransmissor que causa uma sensação. E para isso não importa se é uma sensação boa ou ruim. Ele não distingue, ele simplesmente se habitua naquela sensação e quer ficar repetindo e sentindo aquela sensação de novo. Então você percebe o quanto esse fato, né, nos faz perceber que mudar um hábito realmente tem um grau de dificuldade, porque tem, além de todos os fatos que estão envolvidos, né, na mudança de um hábito, tem mais a questão do corpo, que fica ali querendo mais do mesmo. Então, se você, assim como eu, acha esse ponto muito interessante, este ponto do corpo se viciar na emoção, na sensação, você pode encontrar mais sobre este assunto no livro do Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você, é o nome do livro, tá? Ali ele fala bastante sobre este assunto, tá? E eu acho interessante a gente saber, porque a gente fica entendendo, né, como que funciona esse processo da mudança, né? Tem pessoas que dizem, ela não tem força de vontade. Então, não é só isso, né? Tem muita coisa que envolve a questão de mudança. Mas então, fechando o meu parênteses, que eu queria te contar, né, sobre esse vício do corpo na sensação. O outro ponto também que é muito importante a gente estar atento, a gente estar vigilante ao pensamento, é que o pensamento é o primeiro passo para a nossa mudança. Em que sentido? Por exemplo, se você não está satisfeita com a vida que você tem, se você quer viver uma vida diferente, né? Uma vida melhor, uma vida, enfim, como você escolhe aí, mais alegre, mais próspera, né? Então, para ter essa mudança aí na tua realidade pessoal, exige que primeiro você tenha um pensamento diferente do que você costuma ter. Porque se você manter os mesmos pensamentos, né, como eu já falei no outro vídeo, você mantém a mesma realidade pessoal, não é mesmo?
Então, este primeiro pensamento, ele é fundamental, ele é o primeiro passo deste processo de mudança, né? Então, você tem um pensamento, aí você tem um comportamento, uma ação congruente com este pensamento que te leva, que te direciona para essa realidade condizente, né? Com este trajeto que você está fazendo. Usar um exemplo, uma metáfora, né? Assim, você está lá num site para comprar um tênis, né? Numa loja virtual lá para comprar um tênis. Aí tem vários modelos de tênis, né? Cada tênis é para uma coisa. Você quer correr, é um tênis, você quer passear, é outro tênis, e assim vai, né? E vamos supor que o teu objetivo seja correr, começar a correr porque você quer ter mais resistência, mais saúde, e a tua meta é o que você quer para ti, é isso. Então essa é a tua realidade que você escolhe, né? E a partir dessa escolha que você projetou, que você quer viver, usando a metáfora lá da loja do tênis, o primeiro passo seria então você escolher um tênis que você quer comprar, que vai te levar para essa realidade da corrida, de ter esse hábito de correr. E o segundo passo seria a tua ação, o teu comportamento, que é comprar o tênis. Quando recebe o tênis, começa a treinar, começa a praticar, para então chegar lá no objetivo, né? No objetivo final. E olha só, usando essa metáfora, se você executou o primeiro passo, que é a tua escolha, que é o teu pensamento inicial, e escolheu o tênis, mas na hora de fazer a compra você se atrapalhou ali e clicou no modelo errado. Você clicou num modelo, você selecionou, né, um modelo que é de passeio, e foi o tênis que você recebeu na tua casa. E você começou a correr com tênis de passeio. Então, em poucos dias, teus pés já estão lá todo, né, cheio de bolhas. E você não vai, ou vai ter muita dificuldade de atingir aquele objetivo final ali, né, da tua realidade. Então, você percebe que, olha só, você teve um pensamento inicial, que foi o primeiro passo, que foi de escolher o tênis, que a princípio seria o tênis adequado. Mas a tua ação, o teu comportamento não foi congruente, porque você selecionou um tênis de passeio. Então, essa falta de congruência entre o teu pensamento e o teu comportamento dificilmente vai te conduzir para essa realidade que você desejava no primeiro momento. Então, por isso que a gente precisa de um alinhamento, sabe? Um alinhamento entre o que pensamos, entre o que fazemos, né? O nosso comportamento, para então chegar nos dirigir, chegar nessa realidade que queremos chegar. Então, você percebe que só esses dois pontos que eu coloquei aqui já são muito importantes, né? A questão de como a gente se sente e a questão de que o pensamento é o primeiro passo para nos conduzir para uma realidade que a gente quer viver. Entende? Então, isso é importante, não é? Para você não é importante? Tenho certeza que sim. E me diz, isso não merece a nossa atenção, a nossa dedicação, estarmos ali todo o tempo, todos os dias, o máximo possível, observando o que a mente está pensando? E a cada pensamento que observamos, que é diferente daquilo da forma do que queremos nos sentir, ou então que é diferente da onde queremos chegar, nós podemos fazer aquela mudança na hora, para ser congruente com o que queremos. Então você vê que realmente esse é um assunto bem importante, é um assunto que determina as nossas vidas, não é? Então que merece a tua atenção, merece você pensar com carinho em se dedicar a esse processo, não é? Pensa aí. Enfim, então vou trazer as práticas que era também o intuito do vídeo, para você que toma essa decisão, que faz essa escolha, né? De ficar atenta aí aos pensamentos. E se você encontrar uma certa dificuldade, não desista na primeira. Se utilize de alguma dessas práticas, ou de todas, tá? Para persistir, tá bom? Então, assim, ó, essa técnica, essa prática, eu acredito que eu até já trouxe em outro vídeo sobre outro assunto, que eu chamo de toca do coelho, que é você imaginar que a tua mente, pode imaginar que é o cérebro, né? Que daí o cérebro a gente tem uma representação visual. Então, imaginando com uma toca do coelho que tu tá ali observando que a qualquer segundo pode sair o coelhinho e você quer estar presente nesse momento, você quer saber, você quer ver quando ele sair dali.
Então você imagina que você está olhando para o teu cérebro, né? E atenta ao próximo pensamento. Qual vai ser o próximo pensamento? Então você fica ali na espreita do próximo pensamento. Essa atenção, nestes segundos ou minutos que você consegue focar essa atenção, realmente a mente não pensa. Faça aí o teste, né? Se você já está duvidando de mim, experimenta aí. E aí, então, neste momento, ela dá uma pausa se você quer interromper algum pensamento aí negativo, né? Então, faça esse teste. Essa é uma das dicas. A outra dica é você imaginar que você é como uma tela de cinema. Você, consciência, ser, né? Então, você é uma tela de cinema que está ali como se você estivesse um passo atrás, observando o que a mente está pensando, que seria o filme, né? O filme sendo projetado ali na tela de cinema, que são os pensamentos da mente, então, nessa representação. E você, com esse passo atrás, você sendo essa tela, você consegue observar desassociado daquele pensamento. Tipo assim, eu não sou esse pensamento, né? É apenas a mente pensando. Então, esse pensamento, ele é bom para mim? Eu quero manter este pensamento? Se sim, ok. Se não, qual pensamento eu posso substituir? Né? E neste mesmo momento você já pode criar uma imagem deste pensamento, daquilo que você quer. Você pode se associar a essa imagem que você quer, né? a este pensamento, a essa imagem, já cria uma sensação e você já mudou. Né? Já mudou a forma que você se sente, já mudou o pensamento. Então, essa é também uma forma, né, de você, então, se desassociando, dando um passo atrás e se imaginando como uma tela. E o filme que está sendo projetado ali, que são os pensamentos, você consegue analisar e, né, verificar mais facilmente do que quando você está ali associado àquele pensamento, tá? Uma outra prática são as afirmações. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que fala sobre afirmações, então você pode dar uma conferida lá que tem mais informações sobre esse assunto, tá? Mas assim, ó, as afirmações é uma forma de pergunta, que você simplesmente pergunta e tu não busca a resposta, tá? Tu deixa por conta da mente sem tu colocar tua atenção numa resposta. Então, vou usar um exemplo que eu usei no outro vídeo, da pessoa que está fazendo aula de autoescola, está ali aprendendo a dirigir, e a mente pode vir assim com um pensamento tipo, você não vai conseguir, é muito difícil para ti, e você não é capaz, esse tipo de coisa, né? Então, se a tua mente estiver com algum tipo de pensamento nessa linha, né, isso para qualquer assunto, né? Eu só estou usando esse exemplo. Então, você pode usar a formação da seguinte forma, né? Você coloca o teu nome na frente, e vou usar o meu, né, como exemplo. Rosane, como você dirige perfeitamente bem? Tu simplesmente faz a pergunta e vai seguir a tua vida, vai fazer as tuas coisas, tá? Porque a mente, ela fica assim, né? Nossa, como que eu estava pensando que ela não vai conseguir, agora tem essa pergunta, sabe? Dá uma pane ali na mente, neste momento. Então, você não se preocupa em ter resposta, em buscar resposta. Simplesmente faz a pergunta para você sair daquela linha de pensamento negativo, tá bem? Tá, e a outra opção, né, depois da formação, é o seguinte, e outra coisa, você não precisa fazer todas essas práticas, né? Você pode escolher uma e praticar por algum tempo, depois pode mudar para outra, enfim, como você sentir melhor, tá? E a outra opção é você se narrar. Quando a gente está se narrando, a gente não está deixando a mente ficar produzindo aqueles pensamentos que a gente não quer. Então, você teve um pensamento negativo, um pensamento que você não quer para ti. Então, a partir daquele momento, para sair daquele pensamento, né? O primeiro passo, né? Você observou que você teve pensamento, você já pode trocar pelo contrário, né? Pelo positivo e começar a te narrar o que você está fazendo, né? Vamos supor que você esteja se preparando para ir para o trabalho, né? Então, eu estou arrumando as minhas coisas, estou arrumando aqui o que tenho que levar, ou preparando o meu café da manhã, e você vai narrando, né? Vou aquecer o leite, vou preparar um café gostoso para mim, né? E aí você vai passo a passo narrando o que você está fazendo, focado ali. Aí tu traz a mente pro agora, né? E tira ela daquilo que você não quer. E uma última dica, que para mim assim, ó, é uma dica poderosa.
que é o seguinte, você mergulhar no que você está sentindo. Sabe que assim, ó, teve uma vez que eu tava sabe aqueles pensamentos obsessivos que você vem, tu observa, você muda, vem de novo, ficam dias. E cada vez que você tem aquele pensamento, você se sente mal. No meu caso, eu sentia medo. Quando eu tinha esse pensamento, eu sentia medo. E aquilo foi aumentando, aquilo, né, foi voltando, se repetia, e eu fazia minhas técnicas, eu observava, eu fazia tudo isso que eu já compartilhei contigo. E mesmo assim ele estava se repetindo muito, né? Então um dia eu me sentei e pensei, não, o que eu vou fazer aqui? Né? Então eu imaginei, olha só, você tem o pensamento, né, que está ali repetitivo, que te geram uma emoção. Né? No meu caso, eu sentia medo. Então identifica aí o que você sentia, tá? Primeiro passo. E você imagina na tua frente uma grande piscina, cheia com aquela emoção que você está sentindo. E aí você se joga nessa piscina, você mergulha. Sim, isso mesmo. Eu não estou trocando as palavras. Você mergulha, usando o meu exemplo, né? Mergulha no medo, sabe? Sabe depois de um tempo que tu tá resistindo àquele medo, que você desiste de resistir, simplesmente desiste. Então você mergulha. Você mergulha naquele medo, você sente aquele medo. No meu caso, do exemplo é o medo, mas sente a tua emoção aí, né? Então, assim, ó, sente aquela emoção no teu corpo, sabe? Realmente entregue aquela emoção. E depois de um tempo, eu fui, assim, ó, trazendo a minha consciência de que eu havia criado aquele medo. Então, aquele medo era praticamente como um filho meu, era minha criação, né? A partir desse pensamento, então, eu fui acolhendo aquela energia de medo, que já não tinha a mesma intensidade a partir do momento que eu fui me entregando, sabe? Que eu parei de resistir, que eu me entreguei a ela. Já não tinha a mesma intensidade. E quando eu trouxe essa consciência, então, que aquela situação, aquele medo era minha criação, e eu comecei a acolher, né? Eu emanava assim, ó, acolhimento para aquele medo, acolhimento para aquela minha criação, sabe? E depois de um certo tempo, aceitação para aquilo que eu estava sentindo, que já nem era mais medo. E depois eu já conseguia sentir amor por aquela criação minha, né? Então eu sentia amor, eu me sentia bem, eu emanava amor. Eu tentava envolver, né, aquilo tudo com amor, aceitação e acolhimento. E quando você estiver verdadeiramente sentindo tudo isso, você dá liberdade para isso tudo que você criou, para a tua criação, né? E você pode dizer para este medo, que já não é mais medo, né? Escolher o que quer fazer, se quer ir embora ou ficar. E caso escolha ficar, não tem problema nenhum mais, porque você já não sente mais aquele medo. A partir de tudo isso, de todo esse processo, né? Você está bem, você sente amor e acolhimento. E entende que foi você que criou tudo isso. Então, gente, assim, ó, essa é uma técnica fantástica, tá? Que você pode fazer em qualquer situação, de qualquer coisa que esteja te incomodando aí no teu mundo interno, sabe? De pensamento, de situação que você esteja vivenciando, que você queira mudar, tá? Então, experimente, tá? Não fica só ouvindo, né? Porque ouvir a teoria, eu aqui te contando, pode não fazer o menor sentido para você. Mas eu tenho certeza que se você for lá, se sentar e se permitir, né, fazer essa prática, você vai constatar, você vai saber do que eu estou falando. Então, assim, ó, eu considero muito importante este assunto sobre os nossos pensamentos, da gente estar ali, né, no domínio. Lembra do outro vídeo, né, que no controle a gente realmente não tem. A gente pode se enganar acreditando que tenha, né? Então foi por isso que eu quis fazer mais de um vídeo sobre este assunto, porque no meu ponto de vista é realmente muito importante, determinante na nossa vida, na forma como nós nos sentimos, como eu comentei lá no início, né? Então olha só, como seria você compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, né? Como eu sempre digo, é a tua forma de ajudar.
E não fique pensando se a pessoa precisa ou não. Você faz a tua parte, que é compartilhar, e deixa a pessoa decidir se é um assunto que vai contribuir com ela ou não, tá bem? E assim, ó, eu sei que você tem o teu livre-arbítrio, eu tenho o meu, estou aqui. Escolhi estar aqui compartilhando contigo, né? Por considerar um assunto muito importante, como eu já disse. Mas eu, sinceramente, eu desejo que você escolha por se dedicar a essa prática de estar ali, sendo observadora, sendo observador dos seus pensamentos, né? E escolhendo se dedicar todos os dias a mudar pelos pensamentos que você escolhe para você, para a tua vida, para a forma que você se sente, né? Porque sim, todo mundo fala que é difícil, mas você vê, né? A gente tem tantas informações e tantas ferramentas que contribuem, né, para a gente colocar esse processo todo em prática. Então aproveite, tá? Aproveite e escolha por você. Escolha se dedicar a este processo que pode te levar, sim, a se sentir melhor, se sentir bem e também a ter uma vida melhor, uma vida que você escolhe viver, tá? Um grande beijo para você, com todo o meu carinho, com todo o meu desejo do teu bem, do teu bem-estar. Até mais!